Logo depois, Ishio anunciou que a conversa precisava terminar por enquanto. O resto do trabalho teria que ser feito depois no laboratório. Tim tentou impedi-la rapidamente, percebendo que ainda tinha muitas perguntas. Mas antes que ele pudesse falar mais alguma coisa, Ishio desapareceu tão rápido quanto tinha aparecido. Tim soltou um suspiro cansado quando a figura brilhante sumiu. Sabendo que precisava de um tempo para processar tudo o que tinha aprendido, Tim levantou os olhos e percebeu que o grupo ao redor o encarava com expressões cheias de surpresa. Um por um, as pessoas correram até ele cheias de entusiasmo. Elas tinham visto a luz brilhante e a mulher misteriosa surgindo do anel, e muitos acreditavam que ela era uma mensageira enviada pelos deuses. Diante daquele entusiasmo, Tim se sentiu sem saída. Explicar tecnologia avançada só deixaria tudo ainda mais confuso, então ele decidiu que talvez fosse melhor não explicar nada. Enquanto o povo maia podia interpretar Ishio como uma figura divina, os membros da tribo Sauron também estavam totalmente chocados. Eles nunca tinham visto nada parecido com tecnologia avançada. Quase uma hora passou antes que todos finalmente se acalmassem. Só então Tim conseguiu pensar com calma em tudo que Ishio tinha dito. Primeiro, ele concluiu que o misterioso laboratório ficava em algum lugar dentro do templo onde o sacerdote vivia. Segundo, o laboratório possuía a capacidade de abrir um portal temporal capaz de enviar pessoas de volta ao seu espaço e tempo original. Terceiro, o sacerdote possuía uma substância poderosa capaz de modificar a genética humana, algo parecido com um soro usado para criar soldados aprimorados. Porém, o sacerdote precisaria de algum tempo para se recuperar antes de agir novamente. Depois de passar 2 dias inteiros sem descanso adequado, Tim finalmente se permitiu relaxar. O cansaço tomou conta rapidamente, e ele dormiu profundamente por quase um dia inteiro. Quando finalmente acordou na tarde do dia seguinte, Tim começou imediatamente a desenhar diagramas enquanto pensava com cuidado sobre a entrada da cidade. Além das pontes, quase não havia áreas fortemente guardadas. Olhando para o céu, ele continuou refinando seu plano. Depois do jantar, quando a noite voltasse, ele poderia usar a escuridão para entrar silenciosamente na cidade e investigar o templo. Nesse momento, alguém apagou o fogo de repente e gritou com urgência que todos precisavam sair imediatamente. Soldados estavam se aproximando. As pessoas por perto ficaram confusas e nervosas, tentando entender o que exatamente estava acontecendo. Escondido entre os arbustos, Tim observou a situação com binóculos. Ele viu aldeões inocentes sendo capturados pelos soldados. Ficou claro que os guardas estavam muito mais alertas agora. O sacerdote provavelmente já tinha adivinhado suas intenções, porque as defesas da cidade tinham sido reforçadas. Os soldados escoltaram os prisioneiros através do rio enquanto avisavam uns aos outros que ninguém deveria permanecer fora da cidade durante a noite ou se aproximar das fronteiras. Honey caminhava por perto com uma calma surpreendente, observando atentamente os sinais de luz que piscavam ao longe. Tim examinou lentamente os arredores perto da pirâmide, verificando cada sombra e cada canto com cuidado para ter certeza de que não havia mais ninguém por perto. Depois de alguns momentos observando em silêncio, ele finalmente relaxou um pouco, convencido de que a área ao redor estava temporariamente segura. O garoto ao lado dele explicou que aquele lugar era considerado amaldiçoado pelos moradores da cidade há muito tempo. Segundo a crença local, um deus maligno já tinha vivido ali, e desde então os moradores evitavam completamente a pirâmide. Tim ouviu e comentou calmamente que essa fama, na verdade, tornava a missão deles mais fácil. Sem perder mais tempo, Tim, Han e K começaram a subir os degraus de pedra desgastados da pirâmide. Devagar, mas com firmeza, eles foram subindo até finalmente chegar ao topo. Do alto, Tim finalmente conseguiu ver toda a área com clareza. Enquanto observava o horizonte, algo incomum chamou sua atenção: havia uma segunda pirâmide, ainda mais alta do que aquela onde eles estavam. O contraste entre os dois lados da paisagem o surpreendeu. Um lado estava iluminado por fogueiras e tochas espalhadas, enquanto o outro permanecia escuro e ameaçador. Honey caminhou silenciosamente ao lado dele, analisando a cena com cuidado e percebendo como tudo parecia estranhamente silencioso.
Quando finalmente chegaram ao ponto mais alto, a visão lá embaixo revelou algo preocupante. Muitos soldados com tochas e armas cercavam toda a área ao redor da estrutura. Grupos de guardas armados se moviam pelo chão em padrões organizados. As patrulhas pareciam altamente disciplinadas, como uma força bem treinada protegendo uma fortaleza isolada. Usando seus binóculos, Tim estudou cuidadosamente os movimentos deles. A cena o deixou inquieto. Ele nunca imaginou que tantos guerreiros estariam posicionados perto do templo. Ele pensou silenciosamente que, se Shio não tivesse distraído parte das forças inimigas antes, entrar no templo teria sido impossível. Ao analisar o terreno, percebeu o quão enormes eram as defesas do templo. Todas as entradas, leste, sul, oeste e norte, estavam guardadas por soldados. Além disso, várias patrulhas circulavam constantemente ao redor do templo, observando qualquer possível intruso. Então, de repente, uma ideia surgiu na mente de Tim. Ele pensou que o sacerdote provavelmente acreditava que ninguém tentaria entrar pelo lado do rio. As muralhas altas e os peixes perigosos na água faziam essa rota parecer impossível. Aproveitando essa suposição, Tim propôs um plano arriscado. Eles poderiam atravessar o rio silenciosamente usando uma jangada e depois escalar o muro externo para entrar no templo sem serem notados. A água do lago próximo parecia surpreendentemente clara. Debaixo da superfície, alguns peixes podiam ser vistos nadando lentamente na correnteza. Trabalhando juntos rapidamente, Tim e os outros montaram uma jangada simples usando madeira e cordas encontradas por perto. Quando terminaram, empurraram a jangada com cuidado para dentro da água tranquila. Um por um, K, Honey e Tim subiram na jangada. Tim analisou cuidadosamente as condições do rio e percebeu que a correnteza era fraca. Com K pronto para defendê-los, a travessia parecia possível. Se conseguissem chegar ao outro lado, o único obstáculo restante seria o muro do templo. Mesmo assim, Tim sabia que o que havia além daquele muro ainda era totalmente desconhecido e perigoso. Mas no momento em que Tim colocou todo o peso na jangada, algo inesperado aconteceu. A água, que parecia calma segundos antes, começou a se agitar violentamente. A jangada balançou de um lado para o outro. K se inclinou e ouviu com atenção. Debaixo da água vinham sons estranhos de respingos. Então um peixe estranho com dentes afiados surgiu da superfície, uma piranha. Os três congelaram imediatamente. O pânico apareceu em seus rostos quando perceberam o que estava acontecendo. Sem hesitar, eles agarraram a corda presa à margem e voltaram rapidamente para a terra firme, escapando da água antes que os peixes os alcançassem. Assim que estavam seguros em terra, Tim olhou para o rio em choque. A jangada que tinham acabado de construir já estava sendo destruída. Ele percebeu rapidamente que atravessar a água daquela forma era impossível. As piranhas eram incrivelmente agressivas, capazes de destruir madeira quase tão rápido quanto formigas de fogo devoram comida. Mesmo desapontado, Tim continuou pensando. Ele decidiu adiar a travessia e procurar outra solução. Nesse momento, uma notificação apareceu no painel do sistema sugerindo procurar árvores de borracha. Ele olhou para a floresta e viu Hua sentado perto das raízes de uma árvore, segurando-a com cuidado. Tim percebeu que coletar látex de árvores de borracha exigiria tempo e várias pessoas ajudando, então começou a pensar em quem ainda poderia colaborar. Então algo animador aconteceu. Depois de um longo e exaustivo descanso, e abriu lentamente os olhos e começou a recuperar a consciência. O olhar dela, ainda fraco, se voltou para Hua. Com um pequeno gesto, ela indicou que estava com fome. Ao ver esse pequeno sinal de recuperação, Hua ficou extremamente feliz. A pequena finalmente tinha recuperado a consciência. Tim se aproximou e colocou gentilmente a mão na testa dela, verificando a temperatura e observando cuidadosamente sua condição. Hua perguntou ansiosamente sobre a saúde dela. Tim sorriu com alívio ao confirmar que a febre tinha diminuído e que o remédio estava funcionando. Hua abraçou-a com força, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto ao perceber que ela finalmente estava segura. Xiao observava por perto com satisfação silenciosa. Agora que estava se recuperando, ele poderia finalmente se concentrar em coletar o látex natural sem tanta preocupação.
A árvore de borracha, uma planta alta típica das florestas tropicais, estava ali perto. Aruba apontou animado para o tronco grosso. Tim sorriu levemente e explicou que o líquido branco dentro da árvore era látex. Apesar de parecer seiva, era uma substância completamente diferente e definitivamente não era algo que alguém deveria beber. Tim pegou sua faca e se agachou perto do tronco da árvore, preparando-se para fazer o corte com cuidado. Virando-se para Hua, ele disse para não se preocupar em ajudar, já que havia pessoas suficientes trabalhando. Hua, parado ali perto, perguntou casualmente por que estavam coletando tanta seiva. Brincando, ele perguntou se Tim pretendia fazer aquelas bolas sagradas usadas em antigos rituais. Tim balançou a cabeça e riu de leve. Ele explicou que a borracha serviria para capturar algo perigoso, algo tão poderoso que até crocodilos tinham medo. De repente, uma ideia brilhante surgiu na mente de Tim. Guias elétricas podiam liberar choques de até 800 volts. Se fossem usadas corretamente, essa eletricidade poderia afastar as piranhas. Seu plano começou a se formar rapidamente. Segurando o recipiente usado para coletar o látex, Tim percebeu que antes de capturar a enguia, eles precisavam preparar uma solução de borracha. Sem perder tempo, ele começou imediatamente a preparar a mistura. Enquanto trabalhava, explicou que a borracha existia em duas formas, natural e sintética. A borracha natural vinha do látex extraído das árvores, enquanto a borracha sintética era produzida por reações químicas. Tim acendeu uma pequena chama e começou a aquecer o látex lentamente enquanto mexia com cuidado. Produzir borracha natural em si era relativamente simples. Normalmente bastava adicionar ácido fórmico ao látex para iniciar o processo. Infelizmente, eles não tinham ácido fórmico disponível. Isso significava que Tim teria que produzi-lo por conta própria. Felizmente isso ainda era possível. Combinando ácido oxálico com glicerina, era possível gerar ácido fórmico. Tim verificou seus suprimentos e confirmou que ainda tinha um pouco de glicerina, mas faltava o ácido oxálico. Seguindo cuidadosamente a fórmula mostrada pelo sistema, Tim preparou a mistura. Logo um vapor branco começou a subir da solução, indicando que a reação tinha começado. Depois de algum tempo, a mistura começou a se comportar de maneira estranha. Observando com atenção, Tim percebeu que a pureza química ainda estava baixa e que o processo exigia recristalização. Mais uma vez ele seguiu a fórmula passo a passo. Aos poucos, o líquido começou a mudar, ficando mais claro e transparente. Agora o resultado parecia muito melhor. Ka cheirou o ar e percebeu um cheiro forte que parecia estranhamente familiar. Han entregou a Tim um par de luvas de couro e comentou que o cheiro lembrava algo que ela já tinha sentido antes. Depois de pensar um pouco, Tim riu suavemente. Ele explicou que o cheiro provavelmente lembrava o momento em que eles tinham sido perseguidos por formigas de fogo agressivas. Então ele mergulhou as luvas na solução preparada. Por fim, ele retirou os materiais embebidos na solução e os pendurou cuidadosamente em um galho, deixando-os secar lentamente no ar da noite. Quando o processo de secagem finalmente chegou ao fim, Tim não comemorou nem relaxou na mesma hora. Em vez disso, ele continuou de pé ao lado dos materiais, analisando o resultado em silêncio e com toda a atenção. Seus olhos passavam devagar por cada detalhe, como se estivessem procurando o menor defeito. Dava para ver claramente a expectativa no olhar dele, misturada com um pouco de tensão. Amanhã seria o verdadeiro teste, o momento que decidiria se toda a preparação e todo o esforço dele tinham valido a pena. Amanhã finalmente chegou, trazendo uma luz fresca e suave. À medida que o sol subia, os materiais que eles tinham preparado com tanto cuidado e deixado secando no dia anterior finalmente mostraram o resultado. O que na noite passada ainda eram experimentos incertos agora estava diante deles como uma prova concreta do trabalho que fizeram. Awa ficou olhando para o material pronto com os olhos arregalados, claramente impressionado com o que estava vendo. A reação tinha funcionado muito melhor do que ele esperava. O ácido fórmico agiu incrivelmente rápido, transformando o látex líquido e coalhando a borracha em apenas uma noite. Era até difícil acreditar que uma mudança tão grande pudesse acontecer tão depressa. Ken pegou a peça pronta e a virou nas mãos com curiosidade.
A textura o surpreendeu na hora. Ela parecia lisa e firme, quase como algum tipo de plástico, e não algo natural. Vendo a confusão dele, Tim explicou calmamente que, de forma ampla, a borracha podia sim ser considerada um tipo de material plástico. Ao ouvir isso, aquela textura estranha passou a fazer muito mais sentido. Depois de inspecionar com cuidado as luvas de borracha recém-feitas e confirmar que tudo tinha saído exatamente como ele esperava, Tim finalmente deixou escapar um pequeno sorriso satisfeito. O material era resistente, flexível e estava bem vedado. Para ele, isso significava que o primeiro passo crucial do seu plano tinha dado certo. Naquele momento, o rio ali perto parecia completamente calmo. A superfície estava lisa e transparente, sem nem a menor ondulação mexendo na água. Debaixo daquela camada clara, dava para ver de leve a sombra de uma enguia elétrica deslizando devagar pelas profundezas, com o corpo longo se movendo em silêncio como uma fita escura. Foi então que algo grande começou a se mover sobre a água. Uma forma enorme foi se aproximando lentamente da superfície vinda da margem do rio, projetando uma sombra fraca sobre a água calma enquanto se inclinava para mais perto. Sem hesitar, Tim enfiou a mão direto na água de repente e agarrou a enguia com firmeza. Por um breve instante, a tensão apareceu no rosto dele. Aí veio o alívio. A vedação isolante funcionou exatamente como ele tinha planejado. Puxando rapidamente a enguia que se debatia para fora da água, ele jogou a criatura se contorcendo na direção de quem antes que ela escapasse. Aruba observou toda a cena com muita curiosidade. Por fora, a enguia não parecia especialmente assustadora. Na verdade, ela lembrava uma botia gigante, longa e lisa, com uma aparência quase inofensiva. Olhando para aquilo, era difícil imaginar que uma criatura assim pudesse soltar uma descarga elétrica mortal. Bakuma, por outro lado, levou muito a sério o aviso que Tim tinha dado antes. Mesmo assim, a curiosidade ainda mexia com ele. Aruba, bem menos cauteloso, ignorou completamente os avisos. Sem conseguir resistir à tentação, ele estendeu a mão devagar em direção à água, querendo ver com os próprios olhos. No instante em que a mão dele tocou a água, uma descarga elétrica violenta atravessou o corpo inteiro. Uma onda aguda de dor tomou conta dele na mesma hora, seguida por uma dormência assustadora que se espalhou dos dedos até os músculos. Num piscar de olhos, o corpo inteiro travou, completamente paralisado pelo choque. Sem conseguir suportar o impacto repentino, Aruba perdeu totalmente o controle do corpo. Sua força sumiu num instante, e ele caiu no chão. Em questão de segundos, perdeu a consciência e ficou ali imóvel, vencido pelo choque devastador. Ao ver o resultado, Tim não perdeu tempo. Com o experimento agora confirmado, ele imediatamente começou a avançar para a próxima etapa da operação que tinha planejado com tanto cuidado. Depois de pensar bem, Tim concluiu que mandar gente demais para dentro do templo só criaria um risco desnecessário. Um grupo grande faria barulho e seria difícil de esconder. Então, ele decidiu que apenas ele, Kai e Han entrariam no templo. Os outros ficariam do lado de fora, prontos para criar uma distração barulhenta se fosse preciso, atraindo os soldados no momento certo. Han ouviu o plano, mas ainda se sentia inquieta. Ela perguntou baixinho se talvez eles pudessem precisar de reforços depois. A ideia de entrar no templo fez ela se lembrar das palavras que Xiu tinha dito antes, e ela não conseguiu evitar pensar em que tipo de situação poderiam encontrar lá dentro. Não muito longe dali, escondido atrás de uma árvore grande, He tinha ficado sentado em silêncio o tempo todo. Ele tinha escutado toda a conversa sem que ninguém percebesse. Enquanto ouvia, pensava em silêncio sobre tudo o que tinha sido dito, refletindo profundamente sobre o plano deles. Depois de um tempo, Sorun foi até lá e se sentou ao lado dele. Percebendo que ele estava quieto demais e meio perdido nos pensamentos, ela falou com ele de forma gentil, curiosa para saber o que estava passando pela cabeça dele. Ele respondeu com um longo bocejo antes de dar um sorriso sem graça. Explicou que o barulho de mais cedo, somado ao cansaço que ainda sentia, tinha deixado ele um pouco distraído. Não era nada sério, garantiu. Foi então que Tim se aproximou do grupo e cumprimentou todos com calma, atraindo a atenção deles imediatamente.
Sorun não conseguiu esconder a animação na voz. Com os olhos brilhando, ela perguntou se o feiticeiro realmente estava se preparando para deixá-los agora. Ele confirmou em voz baixa que tinha chegado a hora de lidar com assuntos urgentes. Mas, no fundo, Tim sentia uma leve hesitação. Se tudo acontecesse conforme o plano naquela noite, então depois dessa missão ele voltaria para o seu próprio mundo e nunca mais retornaria àquele lugar. Antes de partir, ele achou que era certo avisar Sauron sobre isso. Ela abraçou com delicadeza a criança ao seu lado e então abaixou a cabeça em sinal de respeito. Com emoção sincera na voz, expressou sua profunda devoção e gratidão. Eu fiquei ali perto, observando a cena se desenrolar com curiosidade silenciosa. Enquanto via a conversa deles, tentei entender para onde todos estavam planejando ir e o que exatamente estava prestes a acontecer em seguida. Ao afirmou com confiança que escolher seguir Tim tinha sido a decisão certa. Mas logo depois ele recebeu um aviso sério: a cidade-estado estava procurando por ele naquele momento. Aparecer lá agora seria extremamente perigoso. Rama de repente pareceu preocupado. Ele perguntou, aflito, se tinha ofendido alguém sem querer com o que disse. Desanimado, virou um pouco o rosto e sussurrou baixinho, se perguntando se Tim estava planejando deixá-los para trás. Tim ficou um pouco confuso com a situação. Será que realmente dava para dizer que eles tinham sido abandonados? Mesmo sabendo que provavelmente nunca mais voltaria àquela tribo, ele escolheu não anunciar sua partida abertamente. Em vez disso, se limitou a uma despedida breve e simples para Sauron. Ele já tinha visto de perto a fé profunda e a devoção do povo de Sauron. Por causa disso, entendeu que fazer um grande anúncio público sobre sua partida poderia colocá-lo numa situação muito perigosa. Por esse motivo, ele decidiu não sair imediatamente. Em vez disso, continuou descansando em silêncio com os outros e esperou até depois do meio-dia para finalmente partir. O primeiro encontro deles tinha acontecido por puro acaso. Mas, com o tempo, uma amizade verdadeira cresceu entre eles. Depois de tantas experiências compartilhadas e desafios inesperados, eles foram se aproximando aos poucos, deixando para trás muitas lembranças calorosas e marcantes. Tim sentiu um pequeno arrepio de emoção ao se preparar para partir. Nem ele nem seus companheiros perceberam que essa despedida que estavam compartilhando agora não seria realmente o adeus final deles. A noite caiu devagar sobre a terra. Sob a cobertura da escuridão, Bakum os guiava em silêncio enquanto observava os arredores com cuidado através de um telescópio. Na luz fraca, eles perceberam que a jangada já tinha sido baixada para a água. Ela flutuava de leve perto da margem, balançando suavemente na escuridão silenciosa. Enquanto isso, Tim colocava rapidamente itens essenciais em várias bolsas. Trabalhando com eficiência, ele as amarrou a uma corda longa e foi passando uma por uma para cá, que estava embaixo. Depois que tudo ficou pronto, Tim desceu rapidamente para a jangada também. Assim que pousou nela, avisou os outros de que precisavam se mover depressa e não podiam desperdiçar nem um segundo. Ele entendia que as piranhas na água já conseguiam perceber movimento ali por perto. Se demorassem demais, os peixes agressivos poderiam avançar e atacar a qualquer momento. Foi então que um som estranho e inquietante começou a ecoar debaixo da água. O barulho ficou mais alto e mais caótico à medida que subia das profundezas escuras. Um grande cardume de piranhas apareceu de repente, se debatendo violentamente na água. Os dentes afiados brilhavam enquanto elas agitavam a superfície com as nadadeiras, criando um frenesi perigoso. Tim apertou ainda mais a corda, lutando para manter o equilíbrio enquanto a jangada balançava. Ele se concentrou ao máximo, determinado a não perder o controle da situação. Reagindo na mesma hora, Tim agarrou a enguia elétrica gigante e a arremessou direto na água escura. O corpo longo da enguia se contorceu violentamente enquanto correntes elétricas poderosas explodiam dela, espalhando descargas destrutivas por toda a superfície do rio. Clarões intensos de eletricidade se espalharam pela água como relâmpagos, fazendo o rio brilhar com uma luz ofuscante que se refletia com força nos olhos tensos deles. Cal observou a cena chocante em estado de alerta. Naquele momento, ele se lembrou claramente de como Aruba já tinha sido nocauteado por uma descarga elétrica parecida.
Agora ele entendia completamente por que o xamã tinha tomado tantas precauções antes ao capturar a enguia elétrica. Ti entregou um bastão resistente para Kai e disse que eles precisavam aproveitar aquele momento enquanto as piranhas ainda estavam atordoadas. Trabalhando juntos, eles empurraram a jangada para frente, abrindo caminho pela água violenta enquanto os clarões de eletricidade ainda dançavam ao redor deles. Tim sabia que a enguia elétrica precisava de um tempo para recarregar depois de soltar um choque tão poderoso. Essa breve janela daria a eles a chance de avançar com mais segurança. Mas, quando a descarga acabou, Tim percebeu outra coisa. As piranhas já não eram a maior ameaça. O barulho e os clarões elétricos podiam ter atraído algo muito mais perigoso. Quando finalmente chegaram ao penhasco, Tim sentiu uma pequena onda de ansiedade. Antes eles tinham cordas para ajudar, mas agora teriam que escalar usando só as mãos. Felizmente, o penhasco não era tão alto assim. Com a força dos dois e a determinação que tinham, aquilo não seria impossível. Ká abriu um sorriso confiante e disse que escalar pedras era justamente algo em que ele era muito bom. Ká foi na frente e começou a subir primeiro, segurando com firmeza a superfície rochosa. Passo a passo, Tim veio logo atrás, subindo com cuidado. Depois de finalmente conseguirem subir até o topo do penhasco, eles pararam por um breve momento e observaram os arredores com cuidado. Cada um se movia em perfeita coordenação silenciosa, quase como se fossem um único corpo guiado pela mesma mente. Cada passo e cada olhar eram controlados e calculados, enquanto tentavam permanecer completamente despercebidos na escuridão. Foi então que vários soldados apareceram de repente por perto durante a patrulha. Por um segundo tenso, pareceu que a infiltração deles terminaria antes mesmo de começar. Mas, por sorte, o destino estava do lado deles naquele exato momento. Eles rapidamente se esconderam atrás de uma grande rocha, se abaixando bem rente ao chão. Os soldados passaram bem perto, sem perceber as figuras escondidas observando tudo das sombras. Depois de esperar com paciência e confirmar que não havia outros guardas por perto e que o caminho à frente estava livre, eles saíram lentamente do esconderijo. Sem perder tempo, eles subiram mais pela crista da colina e desapareceram atrás de arbustos densos. As folhas e os galhos ajudavam a esconder seus movimentos enquanto eles se misturavam ainda mais com a escuridão, ficando quase invisíveis na noite. As silhuetas escuras deles se fundiram com as sombras negras da noite. Tim permaneceu especialmente atento, com os olhos afiados percorrendo o ambiente o tempo todo, verificando cada canto com cuidado em busca de qualquer perigo. Enquanto observava a área, Tim rapidamente pensou em uma estratégia de camuflagem. Ele percebeu que havia uma fogueira acesa por perto iluminando partes da fortaleza. Mesmo sem visão noturna, a luz das chamas poderia ajudar a Golden Eagle a enxergar claramente o que estava acontecendo lá embaixo. Com um gesto silencioso, Tim fez um sinal para a águia treinada que circulava acima. Ele ordenou que ela inspecionasse a torre de vigia e observasse cuidadosamente as posições dos guardas que estavam ali. A águia respondeu imediatamente, abrindo suas asas poderosas e subindo pelo céu escuro. Em poucos segundos, sua figura desapareceu na noite acima das muralhas da fortaleza. Tim acompanhou o movimento da ave com total concentração. Ele observava cada detalhe com atenção, decidido a não perder nem a menor pista que pudesse revelar alguma informação útil. Enquanto analisava o padrão de movimento dos soldados e a posição das fogueiras, uma imagem clara das defesas da fortaleza começou a se formar na mente dele. Logo ele percebeu que as pontes do oeste e do sul pareciam ser os pontos de entrada mais convenientes e vulneráveis para qualquer ataque. Mas essa descoberta também explicava outra coisa. Justamente essas áreas estavam fortemente protegidas, com a maior concentração de soldados armados posicionados ali para impedir qualquer invasão. Recebendo outro sinal silencioso de Tim, a águia de repente voou baixo sobre o quartel e soltou um grito alto e estridente. O barulho inesperado imediatamente provocou irritação e alerta entre os soldados lá embaixo. Enquanto isso, Bakuma, Latina e Aruba estavam ocupados se preparando para a próxima fase da operação. Eles verificaram cuidadosamente suas armas e equipamentos, sabendo que os próximos momentos poderiam se tornar extremamente perigosos. Latina deu um passo à frente e começou a dar instruções para Bakuma.
Ele ordenou que tanto Bakuma quanto Aruba dessem cobertura para ele e Honey durante o próximo movimento. Virando-se para Honey, Latina perguntou se ela ainda lembrava dos detalhes do plano. Depois que ela confirmou com a cabeça, os dois trocaram um olhar rápido e concordaram em silêncio que era hora de agir. Com a arma firme na mão, Latina avançou de repente em direção ao objetivo. Enquanto se movia, deu o comando para que os outros se espalhassem e ocupassem suas posições. Bakuma subiu até uma plataforma próxima, segurando o arco com força. Dali de cima, ele parou por um instante para observar o campo de batalha e calcular o momento perfeito para agir. Ele sabia muito bem que o tempo estava passando rápido. Não havia mais espaço para hesitação. Respirando fundo, concentrou toda a atenção e se preparou para disparar. Puxando a corda do arco até o limite máximo, ele a soltou em um único movimento suave. Uma flecha em chamas disparou imediatamente, cortando a escuridão como um rastro de fogo. Lá de baixo, os soldados perceberam um objeto dourado brilhando enquanto caía pelo céu da noite. À primeira vista, alguns até acharam que era uma estrela cadente. Mas no instante seguinte, eles perceberam a verdade. Aquilo não era uma luz inofensiva caindo do céu. A flecha em chamas atingiu um dos soldados diretamente na parte inferior do corpo. O impacto o derrubou violentamente no chão e imediatamente espalhou pânico entre os guardas próximos. Um grito de terror ecoou perto da torre de vigia, se espalhando pela fortaleza como um sinal de alerta e provocando uma onda de confusão em todo o quartel. Os soldados restantes ficaram parados por um momento, completamente confusos. Eles tentavam entender o que tinha acabado de acontecer e procuravam desesperadamente a origem do ataque. Ao mesmo tempo, Latina já estava posicionado debaixo da ponte. Escondido nas sombras, ele observava cuidadosamente o caos que acontecia lá em cima. Aproveitando a distração, ele avançou de repente e atacou dois guardas que estavam no lado oeste. Com um poderoso golpe de escudo, ele se lançou contra eles com enorme força. Os dois guardas foram jogados violentamente para o lado, sendo empurrados vários passos para trás. Ao mesmo tempo, um confronto feroz começou no lado oposto. A garota avançou com determinação e cravou sua arma diretamente em um dos guardas com um golpe decisivo. Totalmente pegos de surpresa pelo ataque repentino, os soldados inimigos entraram em pânico. Alguns gritavam de medo, convencidos de que estavam sendo atacados por uma força muito maior. Mais soldados correram até o local para investigar a confusão. Para a surpresa deles, logo perceberam que havia apenas dois atacantes ali. Latina e Honey aproveitaram imediatamente aquele breve momento de confusão. Lembrando das instruções de Tim, eles evitaram prolongar o combate e começaram a procurar uma rota segura de fuga depois de atrair a atenção dos inimigos. Enquanto isso, o sacerdote observava toda a situação através do sistema de monitoramento. Irritado, ele exigiu explicações e perguntou com raiva quantos inimigos estavam envolvidos. Os soldados responderam que havia apenas 2 atacantes, mas já existiam 17 baixas. Ao ouvir esse relatório, o sacerdote soltou um longo suspiro. Parecia inacreditável, mas 2 indivíduos tinham conseguido derrotar 17 soldados. Irritado, ele resmungou que aqueles guardas preguiçosos claramente precisavam de disciplina. Mesmo assim, a prioridade agora era resolver a crise atual. Com evidente irritação, ele ordenou que os soldados recuassem e se reorganizassem. O sacerdote continuou olhando para o sistema de monitoramento, refletindo em silêncio sobre os últimos dias que passou diante daquela tela. Durante todo esse tempo, ele não se permitiu nenhum momento de distração. Na tela brilhante, 2 grupos de pontos piscavam constantemente, vermelhos e verdes. Os pontos vermelhos representavam Tim e seu grupo, enquanto os verdes marcavam a posição dos soldados. O sacerdote encarava aquelas luzes em movimento e percebeu que os pontos vermelhos continuavam se movendo mesmo tarde da noite. Aquela movimentação incessante estava lentamente levando sua paciência ao limite. Exausto, ele acabou se sentando no chão, com um rosto cheio de frustração. Amargamente, ele se perguntou se o inimigo sequer precisava dormir, já que seus próprios soldados já estavam ficando lentos por causa do cansaço. O que mais o incomodava era um pensamento simples que ele não conseguia aceitar.
Como apenas 2 pessoas tinham conseguido avançar tanto nas defesas deles? Ao olhar ao redor, ele percebeu que quase metade dos soldados que guardavam a área externa já estava distraída e sem foco. Ele esfregou os olhos cansados e olhou ao redor da sala de comando. Se chamasse as tropas restantes agora, a situação poderia ficar ainda mais caótica e difícil de controlar. Enquanto isso, Tim e seu parceiro estavam escondidos em silêncio atrás de um grande grupo de arbustos. Observando tudo com atenção, Tim percebeu que agora eles tinham apenas uma única oportunidade extremamente arriscada. Movendo-se devagar e com extremo cuidado, eles começaram a contornar a parte traseira da fortaleza, evitando qualquer barulho que pudesse denunciar sua presença. Depois de conseguirem passar pelas defesas externas, Tim e KMLY entraram silenciosamente na estrutura em ruínas dentro do complexo. Parado entre as ruínas desmoronadas, Tim olhou ao redor com atenção. Em silêncio, ele pensou que, depois que os escravos foram libertados, nenhum novo prisioneiro tinha sido trazido para aquele lugar. Os 2 jovens infiltrados avançaram devagar e em completo silêncio. Cada passo era calculado, evitando até o menor ruído desnecessário que pudesse chamar atenção. Depois de avançarem alguns passos mais para dentro das ruínas, Tim percebeu uma grande rachadura atravessando a parede. Ao olhar para ela, ele se lembrou das palavras de Shio: atrás daquela parede deveria estar a entrada do laboratório 3D escondido. Sob a pressão do tempo, a velha parede de pedra começou a se esfarelar um pouco. K olhou ao redor com crescente preocupação, tentando decidir qual deveria ser o próximo passo deles. Tim analisou rapidamente a situação e falou em voz baixa. Usar explosivos seria perigoso demais. Uma explosão alta poderia facilmente revelar a posição deles e arruinar toda a missão. Além disso, havia outro problema óbvio: eles simplesmente não tinham nenhum explosivo com eles. Tim abriu rapidamente a bolsa e tirou 2 pequenos frascos de vidro cheios com soluções químicas diferentes. Um deles tinha água de cal turva, enquanto o outro continha um líquido mais escuro, ácido sulfúrico. Ele os levantou com cuidado, tomando atenção para não derramar nenhuma gota. Ele entregou os frascos para Kai e começou a explicar o processo com uma voz calma, mas urgente. Tim descreveu com cuidado que a solução de cal precisava ser despejada lentamente nas rachaduras da parede, principalmente nas mais finas e profundas, onde o líquido poderia penetrar melhor. K assentiu e seguiu as instruções exatamente como Tim havia explicado. Com as mãos firmes, ele despejou o líquido com cuidado nas rachaduras irregulares que atravessavam a velha parede de pedra, garantindo que a solução penetrasse o mais fundo possível. Depois que a solução de cal preencheu as rachaduras, Tim observou o trabalho com satisfação. Após confirmar que tudo parecia correto, ele disse em voz baixa que ainda faltava o passo final: despejar o ácido sulfúrico nas rachaduras tratadas. Mas justamente quando estavam prestes a continuar, o som de passos apressados ecoou de repente do lado de fora das ruínas. O barulho ficou cada vez mais alto, claramente se aproximando a cada segundo. Um grande grupo de pessoas estava chegando rapidamente. K percebeu o perigo na hora e ficou tenso. Em voz baixa, ele avisou Tim que vários estranhos estavam se aproximando da posição deles. Um dos soldados avançou com cautela e de repente percebeu 2 formas altas e escuras diante dele. Erguendo a arma, ele gritou ordenando que quem estivesse ali não se mexesse. O soldado soltou uma risada confiante e declarou com arrogância que ninguém conseguiria escapar deles naquela noite. Mas quando ele olhou com mais atenção, os supostos invasores não passavam de 2 ratos gordos pendurados desajeitadamente perto da tocha. Assustados com a atenção, eles chiaram alto de medo. No momento em que perceberam o soldado olhando para eles, os ratos saltaram para o chão e correram para a escuridão, desaparecendo quase instantaneamente. Confuso com a cena estranha, o soldado voltou até o sacerdote e contou o que tinha visto. Meio sem jeito, ele sugeriu que talvez fosse algum tipo de magia, talvez ratos encantados usados para distraí-los. Ao ouvir uma explicação tão absurda, o sacerdote avançou sem hesitar e deu vários golpes no soldado, descontando a própria frustração. Depois de aliviar a irritação, o sacerdote voltou a observar o local com atenção, analisando cada canto e cada detalhe com crescente desconfiança. De repente,
seus olhos notaram algo estranho, o líquido que Tim tinha despejado nas rachaduras da parede. No instante em que entendeu o que aquilo significava, sua expressão mudou imediatamente. Sem perder tempo, ele gritou novas ordens. Todas as portas deveriam ser seladas imediatamente e toda a área colocada em alerta máximo. Mesmo que fosse necessário vasculhar cada sala e revirar todo o bloco da prisão, os invasores precisavam ser encontrados. Entre os soldados, o sacerdote agitava os braços furiosamente enquanto gritava ordens. Um dos nativos obedeceu na hora e enfiou uma longa lança profundamente em um monte de feno próximo para verificar se alguém estava escondido ali. Pelo lado do monte de feno, dava para ver o sacerdote correndo entre os guardas, exigindo em voz alta que nenhum ponto cego fosse ignorado e que até passagens escondidas fossem revistadas com cuidado. Escondido bem dentro daquele mesmo monte de feno estava Tim. Ele permanecia completamente imóvel, quase sem respirar. Na escuridão, apenas seus olhos brilhavam levemente, afiados e intensos, quase como o olhar dourado de um predador em caça. Tim entendia perfeitamente quão perigosa a situação havia se tornado. Era apenas questão de tempo até que fossem descobertos. Não muito longe dali, Ká também estava escondido. Uma longa lança afiada repousava no chão bem diante dele. Devagar, os olhos de Tim voltaram ao tom normal castanho claro enquanto ele se acalmava. O brilho predatório intenso diminuiu um pouco, embora seu foco continuasse afiado. Ele rapidamente calculou a situação na cabeça. Contando os inimigos ao redor, percebeu que enfrentavam pelo menos 21 pessoas. A única chance real de sobrevivência era eliminar o líder. Infelizmente, esse plano também era o mais difícil. O sacerdote estava cercado por nativos leais e bem protegido dentro da formação deles, tornando quase impossível se aproximar. Mas o espaço apertado e o círculo defensivo que o sacerdote havia formado acabaram funcionando a favor dos fugitivos. Percebendo a oportunidade, Tim deu discretamente o sinal para atacar. Ká reagiu instantaneamente. Ele saltou do esconderijo e avançou direto contra os guardas mais próximos, pegando todos completamente de surpresa. Ao ver o ataque repentino, o sacerdote gritou com força para que os soldados ao redor dele parassem os invasores imediatamente. Tim puxou a lâmina e avançou, lembrando de uma regra dura que havia aprendido nos tempos de pirata: nunca hesite quando seu inimigo pretende te matar. Perto dali, Ká atravessou um dos guerreiros mais próximos com a lança em um golpe rápido e decisivo. Depois de lidar com os guardas que protegiam o sacerdote, Tim de repente se viu cara a cara com o verdadeiro inimigo. O sacerdote sorriu friamente e disse ao jovem que a chegada dele ali era, na verdade, bastante conveniente. Tim deu um passo à frente e balançou a espada com toda a força, mirando diretamente no oponente. Mas o resultado deixou-o completamente chocado. A lâmina pareceu parar no ar, como se tivesse sido segurada por algo invisível. Tim olhou incrédulo, sem entender como o sacerdote tinha conseguido bloquear o ataque. O sacerdote apenas abriu um sorriso ainda maior e revelou a resposta: ele estava segurando a lâmina da espada com a mão nua. Com um tom baixo e provocador, o homem disse a Tim que agir de forma tão imprudente só levaria à própria derrota. Por um breve segundo, Tim ficou imóvel ao perceber a pesada massa na outra mão do sacerdote balançando em direção à sua cabeça. No último instante, Tim ativou sua habilidade especial. O mundo ao redor pareceu desacelerar drasticamente, como se o próprio tempo tivesse ficado espesso como neblina. Aproveitando aquela pequena vantagem, ele se soltou rapidamente e arrancou a faca da mão do sacerdote. A lâmina coberta de sangue brilhou com força na luz fraca. Quan recuou vários passos enquanto uma energia azul estranha explodia ao redor dele, tremeluzindo como uma chama viva. Um nativo azarado que estava perto demais acabou sendo atingido pela energia. A força violenta rasgou seu corpo, fazendo-o gritar de dor. Enquanto recuava, Tim acabou esbarrando em Ká, que também estava se afastando da luta. Ká gritou alarmado, mas Tim logo o tranquilizou entre respirações pesadas, dizendo que ainda estava bem. Enquanto isso, o sacerdote abriu os braços calmamente, quase como se estivesse apreciando a batalha que se desenrolava como um grande espetáculo. Nesse momento, a lembrança da visão estranha que ele tinha visto diante do artefato divino voltou à sua mente.
De repente, tudo começou a fazer sentido. Latina e outro lutador tinham sido apenas iscas o tempo todo. O papel deles era distrair os soldados e esconder o verdadeiro objetivo. O alvo verdadeiro sempre foi Tim. Ao perceber isso, o sacerdote se posicionou atrás de seus seguidores armados, como um anfitrião prestes a iniciar uma grande apresentação. Não muito longe dali, Honey corria em disparada com duas lâminas nas mãos, desviando habilmente dos nativos que a perseguiam. Ela olhou para trás por cima do ombro e fez uma careta provocadora para eles, deixando claro que não tinha nenhuma intenção de se render. Latina corria com toda a força que tinha. O suor escorria pelo rosto e sua expressão mostrava claramente o medo e a tensão que o pressionavam. Segurando a faca com força na mão, ele levantava bem as pernas para evitar o terreno irregular e se obrigava a continuar correndo na velocidade máxima. Enquanto isso, lá no alto, Bakuma se ajoelhou sobre o telhado de um prédio próximo. Ele puxou o arco lentamente, colocando 3 flechas afiadas na corda ao mesmo tempo. Com um movimento rápido, ele as soltou. As flechas cortaram a noite silenciosa com um assobio agudo, voando direto em direção ao grupo de nativos que perseguiam. Os soldados logo perceberam o arqueiro no telhado. Gritando para se encorajarem, eles convenceram a si mesmos de que não havia motivo para temer, afinal, acreditavam que estavam enfrentando apenas 2 inimigos. As mãos de Latina tremeram levemente enquanto ele puxava o pino e ativava a granada. Por um segundo ela quase escorregou da mão dele, e seu coração disparou de susto antes que ele conseguisse se recompor. Sem perder mais tempo, ele lançou a granada de volta na direção do grupo que o perseguia. O pequeno objeto de metal girou no ar como um peão descontrolado. Os nativos que corriam atrás dele olharam confusos, sem entender o que exatamente estavam vendo. Um instante depois, a explosão quebrou o silêncio. Fogo e ondas de choque se espalharam, jogando a formação deles no caos total. Não muito longe dali, Aruba observava tudo através de seus binóculos. Ao abaixá-los um pouco, ele virou para Bakuma e perguntou por que aqueles que estavam dentro do templo ainda não tinham saído. Ele até sugeriu entrar para ajudá-los, mas Bakuma lembrou imediatamente do plano que tinham discutido antes. Se Tin e Ka se metessem em problemas, ninguém mais deveria interferir. Bakuma balançou a cabeça com firmeza e disse que ainda não era necessário ajudar. Eles só precisavam esperar. Mesmo assim, Aruba não conseguia afastar a sensação estranha de preocupação crescendo dentro dele. De repente, Bakuma afastou os binóculos dos olhos com um movimento brusco. Seu rosto se contorceu de confusão enquanto olhava para frente, sem entender como o inimigo tinha aparecido exatamente no ponto que ele estava observando. Enquanto isso, Tin zombava abertamente do sacerdote, falando diretamente com ele em um tom calmo, mas provocador. Sua atitude deixava claro que ele achava as ameaças do sacerdote quase ridículas. O sacerdote ficou paralisado por um instante, chocado com aquele desrespeito. Seus dentes se apertaram enquanto ele tentava conter a raiva fervendo dentro dele. Para ele, não havia absolutamente nada de engraçado naquela situação. Ele declarou com confiança que não havia nenhuma possibilidade de os inimigos escaparem e exigiu que Tin admitisse isso. Mas Tin agiu como se aquelas palavras nem fossem dirigidas a ele. O sacerdote apertou ainda mais a arma que segurava. Um sentimento crescente de inquietação começou a tomar seus pensamentos, substituindo lentamente a confiança que ele tinha antes. Ele começou a suspeitar que Tin possuía algum poder oculto ou algum plano invisível. Tin, calmamente, comentou que o sacerdote provavelmente não dormia há dias, desgastado pelo medo constante e pela expectativa. Essas palavras atingiram mais fundo do que ele esperava. O sacerdote estremeceu levemente, como se Tin tivesse arrancado suas ansiedades mais secretas e exposto tudo diante de todos. De pé atrás de seus homens armados, ele tentou manter uma postura ameaçadora. Mas a tensão em sua voz o traiu quando exigiu saber como Tin conseguia continuar se movendo sem descansar. Tin apenas abriu as mãos em um gesto relaxado. Seu rosto continuava tranquilo, como se nenhuma das ameaças ao redor tivesse importância. Ele comentou casualmente que o anel que possuía era muito superior ao anel do próprio sacerdote.
Tim continuou provocando abertamente, deixando claro pelo tom e pelo comportamento que não considerava o sacerdote nem de longe tão poderoso quanto ele dizia ser. Isso só alimentou ainda mais a raiva do sacerdote. Sua mandíbula se apertou novamente enquanto a irritação tomava conta de seu rosto. Para ele, aquela humilhação era insuportável. Ele insistiu que os inimigos jamais escapariam e exigiu que aceitassem que suas mortes eram inevitáveis. Tim esperava em silêncio que o sacerdote não percebesse que ele estava provocando tudo de propósito. Com um leve sorriso, insinuou que ainda tinha mais uma carta preparada. Com um movimento repentino, ele jogou 2 cilindros de bambu no ar e anunciou animadamente que tudo dependia daqueles simples pedaços de bambu. O sacerdote o encarou com fúria crescente e gritou para seus soldados matarem todos os invasores sem hesitação. Nesse momento, um dos soldados virou a cabeça de repente e observou com atenção o companheiro ao lado dele. Um sorriso estranho começou a se espalhar lentamente no rosto do jovem, e seus olhos brilharam com uma empolgação inesperada. No instante seguinte, um dos nativos foi lançado violentamente para o lado como se tivesse sido atingido por uma força invisível, batendo contra os soldados atônitos ao redor. Ram apareceu no campo de batalha naquele exato momento, segurando uma lança firmemente nas mãos. Ele gritou alto chamando seu amigo e, quando finalmente viu Ti no meio do caos, sua voz ficou ainda mais animada. Um grande alívio tomou seu peito ao perceber que havia encontrado quem procurava. Tim respondeu com um rápido sorriso tranquilizador. O sacerdote entendeu imediatamente que o inimigo realmente tinha reforços. Furioso, ele ordenou que seus homens os matassem todos e prometeu grandes recompensas a quem trouxesse as cabeças dos inimigos. Ao mesmo tempo, ele chamou outros aliados, claramente se preparando para o que seria o confronto final. Tim ordenou que Ká lhe comprasse exatamente 1 minuto. Ká aceitou a ordem imediatamente, sem hesitar. Hua também avançou e declarou que ajudaria, e uma batalha feroz explodiu dos 2 lados. Mesmo com essa ajuda, Ti não sentiu nenhum alívio. Embora Hua e He tivessem aparecido para aliviar parte da pressão, os inimigos ainda eram muito mais numerosos. Ele sabia que precisava agir rápido. Abrindo um dos tubos de bambu, revelou uma substância branca leitosa dentro dele, tremendo como uma geleia grossa. Tim despejou a substância sobre um monte de pó de cal branco puro que estava em uma cavidade rasa cheia de água. A mistura começou imediatamente a chiar e borbulhar como se estivesse viva. O pó de cal, carbonato de cálcio, reagiu violentamente com o ácido sulfúrico. Uma fumaça branca espessa surgiu quando o sulfato de cálcio se formou, e seus cristais se espalharam rapidamente preenchendo todo o espaço. Sem parar, Tim abriu um segundo tubo de bambu e o levantou bem acima da cabeça. Ele o levou deliberadamente até os lábios, fingindo que estava prestes a beber o conteúdo. Então engoliu um gole e imediatamente cuspiu o líquido para fora, espalhando no ar como uma chuva repentina sobre o pó que se espalhava. A reação química se intensificou drasticamente. A mistura começou a ferver e estalar com violência, enquanto a pressão se acumulava dentro das rachaduras da pedra. Um momento depois, toda a estrutura explodiu para fora como um vulcão em erupção. As rachaduras na parede se espalharam rapidamente enquanto o gesso que se formava se expandia, aumentando quase 1/3 do volume em comparação ao estado original. Tim permaneceu de pé calmamente no meio dos destroços voando, observando pedaços de pedra quebrada caindo ao redor como chuva. Ao ver aquilo, o sacerdote rangeu os dentes com fúria. Suas sobrancelhas se juntaram em uma linha dura quando percebeu que Tim o tinha forçado a uma situação desesperada. Ele bateu o cajado no chão. O cajado se abriu, revelando algo escondido dentro, um tubo de vidro contendo um estranho líquido experimental verde. Erguendo o tubo até a altura dos olhos, os próprios olhos do sacerdote ficaram completamente brancos, sem nenhuma pupila. No momento em que Tim viu o objeto dentro do cajado, ele entendeu algo importante imediatamente: aquilo definitivamente não pertencia aos maias. O tubo foi totalmente retirado do cajado. Em uma das pontas havia uma agulha fina, como uma seriga. Sem hesitar, o sacerdote cravou aquilo diretamente no músculo do próprio braço.
Através da pele, os vasos sanguíneos se destacaram visivelmente enquanto o líquido verde entrava no corpo dele e se misturava com o sangue. Quase imediatamente, seus músculos começaram a inchar de forma anormal, como se estivessem sendo inflados por dentro. Veias grossas saltaram sob a pele escura como raízes retorcidas. Seu coração começou a bater com uma força assustadora, pulsando tão alto que os impactos pesados podiam ser ouvidos até por quem estava a vários passos de distância. O sacerdote de repente caiu de joelhos, agarrando o peito enquanto um gemido profundo escapava de sua garganta. Seu corpo se contorcia violentamente, como se algo monstruoso dentro dele estivesse tentando sair à força, rasgando músculos e ossos durante aquela transformação horrível. Uma aura esmagadora explodiu ao redor dele, tão pesada e opressiva que até Tim recuou instintivamente, chocado. O próprio ar parecia ficar mais denso sob a pressão daquela presença aterradora. O sacerdote se entregou completamente ao novo poder que tomava seu corpo. Suas costas se arquearam de forma normal enquanto ele jogava a cabeça para trás e soltava um rugido agudo que parecia mais de uma fera selvagem do que de um humano. O suor escorria pelo rosto dele em gotas grossas. Mesmo naquele estado, seus olhos ainda se voltaram para as rachaduras que se alargavam na parede de pedra. Pela expressão dele, era claro que sabia exatamente o que estava prestes a acontecer, a parede logo iria desabar completamente. Mas ele não tinha nenhuma intenção de deixar Tim escapar antes disso. Com uma explosão repentina de velocidade, ele avançou como um predador atacando sua presa. Os nativos ao redor ainda estavam confusos sobre o que estava acontecendo quando o sacerdote gritou uma ordem áspera, avisando que qualquer um que quisesse continuar vivo deveria sair imediatamente do caminho dele. Eles mal tiveram tempo de reagir. Com um único golpe amplo, ele arremessou vários deles para o lado, jogando corpos pelo chão como folhas espalhadas. Sem sequer diminuir a velocidade, ele arrancou uma arma diretamente das mãos de um de seus próprios soldados enquanto continuava avançando. Nesse exato momento, K saltou para a frente de Tim, colocando-se diretamente entre seu líder e o monstro que avançava. O medo estava estampado no rosto dele, mas mesmo assim ele ergueu a lança. No fundo, sabia que nunca tinha enfrentado uma força tão aterradora, mas como guerreiro se recusava a recuar. O sacerdote desviou facilmente da estocada desesperada de K. Um sorriso cruel apareceu em seus lábios enquanto seus olhos ficavam vermelhos de excitação violenta. Erguendo um braço bem alto, ele desceu a arma com brutalidade. Colocou todo o peso no golpe, como um martelo esmagador caindo sobre K. Não havia técnica naquele movimento, nem estratégia alguma. Era apenas força monstruosa pura, destinada a destruir qualquer coisa no caminho. A lança de K não conseguiu suportar aquela pressão terrível. O cabo rachou com um estalo alto e se partiu sob o impacto esmagador. A força do golpe lançou K para trás. Ele cambaleou vários passos antes de conseguir, por pouco, continuar de pé. Sangue cobria suas palmas onde ele havia segurado a lança quebrada. O corpo inteiro tremia, não apenas de dor, mas também do terror daquela força esmagadora que ele tinha acabado de sentir. O sacerdote não mostrou nenhuma misericórdia e não deu ao inimigo nenhum momento para se recuperar. Fechando a distância num instante, ele levantou o cajado acima da cabeça novamente, preparando outro golpe devastador. Ignorando a dor que atravessava seus braços, K levantou o que restava de sua arma, tentando desesperadamente bloquear o golpe que certamente esmagaria seu crânio. Outro pedaço do cajado se estilhaçou no choque, mas K já não conseguiu manter a posição. O impacto lançou para trás, e ele caiu pesadamente no chão, sentindo suas forças desaparecerem. Enquanto a escuridão começava a tomar sua visão, um único pensamento passou por sua mente, ele nem sequer conseguiu se despedir de seu líder. O sacerdote levantou a arma mais uma vez para o golpe final. Mas de repente seu corpo se moveu levemente para o lado. Algo tinha chamado sua atenção. Tim avançou. O sacerdote girou instantaneamente e balançou o cajado contra ele. Tim ativou sua habilidade, suas pupilas ficando amarelas afiadas enquanto desviava do ataque por pouco. Um choque atravessou a mente de Tim. Parecia quase impossível que o sacerdote conseguisse reagir ao movimento dele como se realmente pudesse vê-lo. Tim já estava usando seus reflexos aprimorados,
com o mundo ao redor desacelerando como se o próprio tempo tivesse ficado mais espesso. Mas agora o sacerdote se movia igualmente rápido dentro desse mundo lento, o que significava que algo extremamente perigoso tinha acontecido. As velocidades deles haviam se igualado. Ti não esperava que o gene injetado aumentasse o poder do sacerdote de forma tão absurda. Até o forte K quase tinha sido esmagado por isso. Percebendo isso, Ti entendeu que lutar de frente seria suicídio. A única opção era desviar e sobreviver. O sacerdote avançava sem parar, seu cajado quebrado cortando o ar com um assobio agudo como um chicote estalando. O próximo golpe veio pela direita. Tim deslizou para a esquerda. Outro desceu de cima, mas ele continuou se movendo para o lado sem quebrar o ritmo. O sacerdote percebeu rapidamente o padrão e abriu um sorriso largo, revelando um sorriso selvagem. Sua voz ficou zombeteira, cheia de confiança cruel. Enquanto isso, em outra parte do campo de batalha, K conseguiu agarrar um dos nativos. Mesmo ferido, ele levantou o homem pelo pescoço usando pura teimosia e força. O nativo aterrorizado gritou por ajuda, mas K o lançou para o lado com o que restava de sua força. A cabeça do soldado bateu com força contra a parede. Tremendo de dor, K forçou o corpo de volta para uma posição de combate e gritou ferozmente, desafiando os inimigos restantes a virem enfrentá-lo. Mas os nativos perceberam que ele tinha caído sobre um joelho e estava se apoiando pesadamente na lança. A coragem deles aumentou imediatamente. Eles gritaram animados que deveriam atacar juntos e levar a cabeça dele ao sacerdote. Com gritos de guerra altos, avançaram com lanças e dardos. Mesmo enquanto desviava dos ataques do sacerdote, Tim viu seu companheiro ferido. Ele percebeu imediatamente que K estava em grande perigo. Os ataques dos inimigos eram rápidos demais para que ele pudesse intervir a tempo. Mas no momento em que um grito desesperado ecoou pelo campo de batalha, Tim foi forçado a voltar a atenção para o ataque do sacerdote. Se hesitasse por um segundo, morreria. Tim esperava que K conseguisse segurar os soldados enquanto ele quebrava a parede. Em vez disso, a situação tinha se transformado numa armadilha mortal para seu companheiro. Do lado de Hua, a batalha também estava ficando perigosa. Um grupo de nativos o cercava, e um deles até o agarrou firmemente pela cintura. Observando de canto de olho, Tim sentiu o suor escorrer pelo rosto. Hua e He eram lutadores fortes, mas nem eles conseguiriam resistir muito tempo contra 20 inimigos armados. Tim se forçou a manter o foco. Ele precisava de uma solução imediatamente. Nesse momento, outro nativo avançou contra ele com a lança levantada. Antes que o soldado pudesse atacar, o sacerdote o atingiu violentamente pelas costas com um soco. O sangue espirrou no ar enquanto o homem caía para a frente. O sacerdote olhou furiosamente para o subordinado caído. Ele já tinha avisado que ninguém deveria ficar em seu caminho, mas alguém ainda ousou desobedecer. Ao ver aquilo, uma percepção repentina surgiu na mente de Tim. As peças finalmente se encaixaram. Ele girou calmamente a faca na mão e endireitou a postura. Sua postura relaxada fazia parecer que a batalha estava totalmente sob controle. Tim lembrou casualmente ao sacerdote que, mesmo depois de persegui-lo por tanto tempo, ele ainda não tinha conseguido tocar sequer em um fio de cabelo dele. Enquanto continuava correndo, Tim olhou para trás e o provocou novamente, garantindo que o sacerdote continuasse totalmente focado nele. Então o jovem avançou diretamente em direção ao grupo de nativos. Ao ver o sacerdote enfurecido correndo logo atrás de Tim, o pânico rapidamente se espalhou entre eles.